Queridos filhos e filhas da igreja, nos diz assim a primeira leitura no versículo 33. Vamos estudar a palavra juntos? Vamos procurar aí, versículo 33. É muito importante estudar a palavra. Versículo 33. Eu vou começar. Com grandes sinais de poder, vocês com a Érica. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Muito bem, davam testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor. Do Senhor Jesus, não é isso? E aí tem mais um detalhe, né? Depois que fala que com grandes sinais e poder, né? Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas daí fala como o povo era querido, né? Qual que era a avaliação do povo lá da cidade em relação aos cristãos? Continua. E os fiéis eram estimados por todos. Eram estimados só por alguns? Não, por quem? todos. Por todos. Então veja, eles davam testemunho. Mas quando é que durante um processo o juiz é obrigado a admitir que a declaração de uma testemunha é crível, ou seja, digna de credibilidade, que a declaração daquela testemunha é forte? Quando? Evidentemente, quando essa testemunha apresenta uma prova irrefutável, ou seja, quando apresenta para o juiz, diante do tribunal, um fato que ninguém pode negar. E qual era esse fato ou prova irrefutável de que Jesus realmente havia ressuscitado? Esse é que é o problema. Porque pensa comigo, todo mundo lá da época viu Jesus ressuscitado? Sim ou não? Não. Foram, quem que viu Jesus ressuscitado? Os apóstolos, discípulos. Uma mulher também. Sim, Maria. Maria Madalena, que também era, né? Discípula. São Tomás de Aquino chama ela de apóstola. São Tomás de Aquino chama ela de apóstola apostolorum, apóstola dos apóstolos, Santa Maria Madalena. E vocês sabem também para quantas mais ou menos pessoas diz a Bíblia que Jesus apareceu? Está escrito lá, mais ou menos 500, mais ou menos para 500. Mas apareceu para todo mundo? Sim ou não? Não. Então, como é que eles iam provar que Jesus ressuscitou? Presta atenção. Muito mais do que se tratar de milagres, a verdadeira prova de que eles estavam certos, ou seja, de que o Senhor deles, Jesus, havia realmente voltado do túmulo, era a pública e notória mudança de vida e de comportamento desses primeiros cristãos. Eles mudaram com Jesus ressuscitado da água para o vinho. Por exemplo, tinha uns casca-grossas lá entre os 12, né? Você sabe disso, você leu o Evangelho? Jesus deu até apelido para dois, o Tiagão e para o João. Jesus não dava muito apelido, mas tem um lá na Bíblia que Jesus deu apelido. Deu apelido para os dois, vocês lembram? Chamou os dois de Boanerges, que significa filhos do trovão. Você acha que uma pessoa que foi apelidada de filho do trovão é mansinha, né? É uma pessoa que tem paciência? Ou você acha que é uma pessoa pavio curto? Opção B. Agora, os filhos do trovão, mais tarde, tocados por Jesus, se tornam doce, chamam o povo de filhinhos, falam que Deus é amor. Olha que beleza, que mudança da água para o vinho. Então a turma olhava e falava: esses caras não são mais o mesmo, alguma coisa aconteceu. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que esse tal de Yeshua, Jesus, realmente ressuscitou e muda vidas. Você pega um Pedrão. Pedrão era covarde, né? O Pedro não teve coragem de falar. Vocês viram no teatro que os jovens fizeram? Por sinal, um excelente teatro, diga-se de passagem, né? Vocês viram que o Pedro, quando perguntado: você conhece ele? Não, não conheço. Negou para uma mulher. E naquela época a mulher não podia nem testemunhar. A testemunho da mulher não era válido naquela época. Olha que coisa. Ele negou até para a mulher: não conheço. Daqui a pouco o Pedro fica valentão, enfrenta soldado, enfrenta a guarda e fala: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Convertei-vos. Olha a mudança. Mudaram da água para o vinho. Vocês entenderam? Então, pensa comigo. Se ver Jesus ressuscitado, nem todos podiam ver, mas ver a comunidade mudada, isso todo mundo podia ver. Não é lindo isso? E aí veja, vamos ver como que era essa comunidade? Como que era a igreja católica logo que ela nasceu, né? Porque protestantismo é só no século XVI. Como que era a igreja católica logo que ela nasceu? Vamos ver. Versículo 32. Versículo 32. Vamos ver, porque eu costumo dizer para os meus alunos de teologia
que esse daqui é uma radiografia, gente, uma fotografia da igreja logo que ela nasceu. Se você quisesse um quadro da igreja, é esse aqui, versículo 32. Vamos ver como que era a igreja. Então vou começar, a Érica vai me ajudando com vocês. Vamos estudar a Bíblia. Então olha lá, a multidão dos fiéis era como? Era um só coração e uma só alma. Olha que coisa mais bonita. Era o quê? Um só coração e uma só Oh, alma. meu Deus do céu. Tomara que a gente seja. O que mais? Ninguém considerava como próprias as As coisas que possuía, E fazer o quê? mas tudo entre eles era posto em comum. Muito bem, vamos parar aqui. De fato, pode acontecer de alguém operar grandes milagres em nome de Jesus. E, no entanto, não ser considerado amigo ou discípulo dele. Jesus falou que no juízo final vai ter uns probleminhas aí, né? Ele já deu um spoiler. Ele falou assim para nós, que no juízo final vai ter gente que Jesus vai falar, vocês não vão entrar. Eu nunca conheci vocês. E a pessoa vai responder, mas Jesus, eu curei uma mulher de depressão no teu nome. Tem uns que vão falar assim, eu ressuscitei defunto no teu nome. Como que o Senhor não me conhece? Olha o que ele vai dizer, afastai-vos de mim, nunca eu vos conheci. Isso é coisa séria, né? Então às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o padre rezou por não sei quem e a pessoa foi curada. Aí a pessoa fala, que padre santo. Não necessariamente. Quem que opera o milagre? Deus. É o padre? É Deus que opera o milagre, tá entendendo? Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Agora Jesus na quinta-feira santa, que faz poucos dias, ele falou que tem uma provinha, uma prova dos 9 para você saber quem é dele e quem não é. E vamos lembrar? Ele disse assim, nisto conhecerão, em outra tradução, nisto saberão, se sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Olha que interessante. Não é ressuscitando defunto, não é curando a turma da depressão, não é curando a turma de doença incurável. Não. Os meus discípulos serão reconhecidos se amarem. Olha, esse daqui é a prova dos 9. Está entendendo bem o que o Senhor está querendo nos dizer? É muito importante que a gente pense nisso. Por isso, quando a turma lá olhava para os cidadãos cristãos, que pareciam cidadãos de outro mundo, e perguntavam para eles, qual que é a origem de uma vida tão extraordinária assim como vocês vivem? Conta para mim, eu quero saber o segredo. E a resposta não podia ser outra senão, porque Cristo ressuscitou e nos ressuscitou também. Quero repetir, se o Cristo ressuscitado não podia ser visto pelos olhos humanos, a nova comunidade fraterna, nascida pela força do seu Espírito, essa sim podia ser vista por todos. E agora a parte que nos toca. Então vamos lá. Mas qual é o retrato de nossos tempos? Tirasse uma foto de nós hoje, de nossa paróquia, de nosso santuário, de nossa igreja nos dias de hoje. Se nossas comunidades dos dias de hoje não derem um autêntico testemunho de amor, de fraternidade concreta, de partilha, como poderemos convencer os homens pós-modernos de que Cristo verdadeiramente ressuscitou? Quais provas poderemos apresentar? Então veja, se uma pessoa é de comunidade e ela fala assim, fulano morreu para mim, esta pessoa não vai convencer ninguém de que Jesus ressuscitou. Se essa pessoa diz é católica, mas não foi fiel nem no casamento, foi um adúltero, uma adúltera, um infiel, uma infiel, mas não vai convencer ninguém nem aqui nem na China que Jesus ressuscitou. Se vocês pertencem aqui ao grupo de jovens, cadê os jovens do grupo de jovens? Levanta a mão. Onde estão? Ali? Isso. E vocês não se amarem, não se quiserem bem, quem vai querer entrar no grupo de vocês? Deus me livre, né? Chuta que é macumba, né? Você sabe que tem um pensamento que ficou famoso na internet, e não é que a turma tem razão. A turma colocou assim na internet, olha, de Jesus até que eu gosto, o que atrapalha mesmo é o fã-clube dele, né?
Que tem um fã-clube de Jesus que, pelo amor de Deus, né? Quando a pessoa conhece, ela fala, eu não vou entrar nesse ninho de cobras de jeito nenhum. Meu filho e minha filha, se a gente não der testemunho, ninguém vai querer pertencer ao grupo, ninguém vai querer pertencer ao santuário, porque as pessoas não vão acreditar que Jesus de fato ressuscitou. O Padre Antônio Vieira, você sabe que o Padre Antônio Vieira, para quem quer falar bom português, leiam as obras do Padre Antônio Vieira. Eu sei que é difícil no começo, mas se você perseverar vai dar certo. Tanto é que os sermões de Padre Antônio Vieira caem no vestibular, diga-se de passagem, né? O Padre Antônio Vieira, que ajudou na língua portuguesa depois, claro, de Luís de Camões, né? Ele escreveu em um de seus belos e emblemáticos sermões, e eu quero que você escute, mesmo que o português seja um pouco robuscado, mas é bom que você escute. Olha só, eu fiquei envergonhado, não sei você ouvindo, olha lá. A primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia a coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que, sendo criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Triste, né? Mas ainda hoje, se olharem para muitas famílias que se dizem cristãs, para muitas pastorais e movimentos que se dizem católicos, encontrarão peixes grandes que não fazem outra coisa senão comer os peixes pequenos, os mais novos, não é verdade? E os donos de igreja que o digam, né? Queridos filhos e filhas, eu fiquei emocionado recentemente com um chinês. Você sabe que lá na China o cristianismo em muitos lugares é proibido, né? Tem uma igreja católica lá clandestina, sabe disso? Então eles não acreditam em Jesus. Mas um chinês surpreendeu o padre da paróquia lá, uma paroquinha pequenininha, simplesinha, santuário aqui parece uma catedral para eles. O chinês surpreendeu o padre e o catequista de adulto, que ele viajou léguas e léguas, escondido, correndo o risco de morrer, né? Para dizer que queria fazer catequese de adulto, né? O padre e o catequista ficaram emocionados, claro. Mas ali na região dele, gente, não pode ter o evangelho. Se você for pego com um exemplar do Novo Testamento, você e sua família são mortos. Não é em toda a China que você pode ter a Bíblia, né? Então o padre e o catequista perguntaram para ele: ué, mas só me diga uma coisa. Olha que pergunta. Quando foi que você ouviu pela primeira vez o evangelho? E a resposta do chinês: não, eu nunca ouvi o evangelho. Falei, ué, como que ninguém ouviu o evangelho e se converteu? Até ficaram pensando, será que não é armadilha, né? E o chinês respondeu: eu vi o evangelho na vida de um homem que era o terror da vizinhança, pela sua truculência e agressividade, mas que ao aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor, teve sua vida totalmente mudada. Ele disse: não, eu nunca ouvi o evangelho, mas eu vi o evangelho na vida daquele homem. Minha gente, São Francisco dizia que a maioria da turma que vai passar pela nossa vida não vai ler a Bíblia não, né? Basta você olhar para a sua família, né? Sua família lê a Bíblia, né? Sua família lê o evangelho, não é verdade? A turma não vai ler a Bíblia, mas certamente a turma vai ler você. Será que se as pessoas te lerem, eles leem o Novo Testamento? É uma boa pergunta. Lá onde você trabalha, né? Lá com os seus amigos. Ou será que olhando para você fala assim: engraçado, vai todo domingo na igreja, mas casca grossa, não quero entrar na comunidade dele não. Eu acho que Jesus não ressuscitou, porque esse homem
não me mostra com sua vida que de fato Jesus está vivo e transforma vidas. Capricha, viu? Porque provavelmente você é a única Bíblia que alguém lerá durante toda a sua vida. Tomé, hoje o nosso amigo Tomé, ficou fraco na fé, né? A gente fica de vez em quando fraco na fé, normal, viu? De vez em quando a gente fica fraco. Ele foi tomado pela incredulidade. Agora veja que muita gente não saca isso aqui, gente. Por que o Tomé ficou fraco? Você sabe por quê? Pensa um pouquinho aí. Por que será que o Tomé ficou fraco? Tomé largou a igreja. Toda vez que você larga a igreja, você fica fraco. Você não aguenta nem sequer levar teu casamento adiante. Você que está algumas semanas já sem vir à missa, você está desnutrido, desnutrida. Você está fraco. Você está fraca. E mais cedo ou mais tarde você será tomado pela incredulidade, porque você parou de frequentar a comunidade. Eu fiquei também chocado de contar quantas coisas Tomé perdeu porque não foi na igreja, não foi na comunidade, preferiu ficar em casa dormindo. Eu contei pelo menos 4 coisas que Tomé perdeu. Vamos falar junto para a gente decorar? Sei lá. Primeira coisa que aconteceu com Tomé que ele perdeu, comigo. Não viu o ressuscitado. Não viu o ressuscitado. Segunda coisa que o Tomé perdeu, não recebeu o dom da paz. Não recebeu o dom da paz. Terceira coisa que o Tomé perdeu, não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu o Espírito Santo. E quarta, que é consequência de tudo isso que Tomé perdeu, não recebeu o perdão dos pecados. Não recebeu o perdão dos pecados. Agora escuta bem, assim também hoje, quem no dia do Senhor prefere ficar em casa, ainda que reze sozinho, pode até falar com Deus, mas não vai ver o ressuscitado, não vai receber o dom da paz, não vai receber o batismo no Espírito Santo e não vai receber o perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados só vem mediante a igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E os que vocês não perdoarem serão retidos. Não tem outro jeito de você ser perdoado, meu filho e minha filha. É somente na igreja. Então essa turma que é a caravana do eu sozinho, tá lascada. Tá lascada. Porque não fará a experiência do Senhor. Porque Ele disse, onde 2 ou 3 de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio de vós. Sinto muito, mas ficar em casa não funciona. E quero aproveitar que essa missa é transmitida e responder uma pergunta que, por incrível que pareça, as pessoas me fazem o tempo todo. E a pergunta é, padre, vale missa pela televisão? Eu acho um absurdo alguém me perguntar uma coisa dessa. Porque a resposta parece brincadeira, mas não é. Vale para acamados, para pessoas que não podem mais caminhar. Quando você tem perna, você pode buscar Deus, não vale para você. Então eu não posso assistir a missa transmitida? Claro que pode. Pregação não quer demais, rezar não quer demais, claro que sim. Agora você acha que você não vem à missa, assiste a missa da Aparecida e está tudo certo, né? Então se você quer ser uma pessoa que tem uma fé virtual, quando você tiver com fome, bota uma foto do Big Mac e fica assim olhando para ele. Quem sabe passa, né? Pega um frango assado e põe na sua TV de plasma, né? E fica lá, passa a mão, cheira, né? Meu filho e minha filha, tem certas coisas que são elementares, né? Meu caro Watson, né? Não dá, né? Você tem que fazer a experiência de comungar o corpo de Jesus ressuscitado, né? Agora, eu sei que pode parecer trágico, mas eu tenho que falar. Desculpa falar assim, mas é para o seu bem. Eu não estou também concorrendo a nenhum, como é que fala? A votos, a cargo político. Então presta bem atenção. Vai andando para a igreja. Porque quem não for andando para a igreja, um dia vai ser carregado. Mas é a missa de corpo presente. E aí é tarde demais. Entendeu bem? Segura esse rojão. Segurou? Amém. Né? Muito bom. E agora uma última coisa. Tomé precisou colocar o seu dedo nas chagas de Jesus. E no lado ele precisou colocar a mão. Prestou atenção nisso? O dedo tem uma característica, dígitos, né? Uma característica muito importante, porque ele compõe um de nossos 5 sentidos, a saber, o tato.
O tato é o sentido pelo qual temos conhecimento da forma, da temperatura, consistência, pressão, estado da superfície e peso dos objetos. A gente não dá muito valor, mas o tato é uma função altamente especializada que Deus nos deu. O médico, não raras vezes, é capaz de fazer um diagnóstico simplesmente pelo tato. Ele consegue, por exemplo, perceber algum gânglio e não raras vezes faz um prognóstico do que se trata, simplesmente pelo tato. O tato se torna assim os olhos do cego, pois através dele o deficiente visual pode ler em braille, perceber e conhecer. O que significa isso? Tomé tinha uma deficiência, mas não uma deficiência oftálmica. Ele tinha a pior deficiência, foi curado, mas ele tinha a deficiência da incredulidade. A incredulidade nos impede de ver o Senhor presente agindo em nossas vidas. Como dizia Santo Inácio de Loyola, para os que creem, nenhuma explicação é necessária, mas para os que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Tem gente que quer te provocar nos almoços, jantares de família, dá um cutucão, né, para te provocar, porque sabe que você é da igreja. Quem não tem isso na família, né? Todos nós temos. E aí o que acontece? E você às vezes morde a chumbada. Né? Se a pessoa está te falando só para te provocar, gastar saliva com ela é perda de tempo. Agora, se a pessoa está perguntando para conhecer, é outra coisa. Aí a gente explica como é a nossa fé católica, né? Que a pessoa de fato é interessada em ouvir o diferente. Porque para os que creem, nenhuma explicação é necessária. Mas para os que não creem, nenhuma explicação é suficiente e nunca será. Foi a partir de Tomé que ficou famoso o jargão que tantas vezes foi repetido pelo apresentador Silvio Santos. Eu acho que vocês sabem, mas eu só acredito vendo. Contudo, não nos ensinaram a versão correta dessa frase. O mundo nos ensinou como mesmo? Eu só acredito vendo. Mas a frase certa é: eu só vejo crendo. Guardem isso. Vamos falar junto? Eu só vejo crendo. Porque fé é assim. Primeiro você põe o pé, depois Deus coloca o chão. Amém. Por isso Jesus falou para Tomé. Vamos ver o que Jesus falou para Tomé? Falou com carinho, viu, gente? Não foi xingando ele não. Jesus é misericordioso. Ele falou: Tomé, você está tristão, eu entendo você, eu vou te consolar. Versículo 29. O Tomé ficou triste, ficou cegado de tristeza. Ó. Versículo 29, olha lá. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Agora vocês. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Portanto, você não precisa ver, você precisa crer. Ontem, no final da missa de sábado, encontrei uma pessoa na porta lateral, né? E essa pessoa está passando por uma grande dificuldade, que é uma doença, né? Uma doença triste. E toda a família desesperada. Toda a família, todo mundo, né? E eu entendo. Daí eu olhei bem para ela e perguntei: como você está? Ela me respondeu: numa paz tremenda, padre. Sei o quanto é grave, mas eu sei que Ele, o Senhor Jesus, está cuidando de mim. Vão marcar a cirurgia, eu vou fazer. Ainda falei para essa pessoa: não esquece, na semana da cirurgia, pedir a unção dos enfermos, né? E ela com um sorriso: estou em paz. Olha que interessante, né? Ela não viu, mas ela já crê. E quando você crê sem ver, a recompensa é ver aquilo no que você acreditou. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. E agora quero terminar contando um fatinho para vocês, só para não irem para casa sem ficar matutando. Quero que vocês vão para casa matutando, pensando. Então escuta bem, a última coisa que eu vou falar. Um turista lá no Rio de Janeiro estava ansioso para ver aquela montanha enorme que os cariocas chamam de Pão de Açúcar. De muitos lugares da cidade é possível ver a montanha, mas o lugar onde o nosso amigo estava hospedado era O Concor.
Ele estava hospedado e fez questão de pagar no hotel um quarto cuja janela dava de frente para a montanha. E assim alguém informou ele: olha, menino, o melhor momento para você ver o Pão de Açúcar é o amanhecer. Levanta bem cedo e você abre a janela, vai ter aquela visão esplêndida, essa obra-prima de Deus. Mas ele estava tão ansioso que nem ouviu, já chegou lá, nem desfez a mala, abriu a janela, doido para ver. Mas tinha uma nuvem de poluição negra que não deixava ver sequer um pedacinho do Pão de Açúcar naquela tarde. Ele ficou decepcionado, mas o amigo falou para ele: calma, rapaz, levanta amanhã bem cedo, tenho certeza que você vai ver o Pão de Açúcar em todo o seu esplendor. E assim, na manhã seguinte, o nosso amigo acordou antes da aurora, antecipou o amanhecer, se levantou cedo, foi para a janela. Mas dessa vez, coitado, não pôde ver de novo, sabe por quê? A cerração. Uma cerração que não dava para ver nem o Morro da Urca, muito menos o Pão de Açúcar. Era tanta neblina que não se podia quase nem sequer ver a terra, nem o céu, nenhuma coisa poderia ser vista. Mas o mais curioso é que, embora a montanha estivesse lá, bem diante dos seus olhos, ele não podia contemplá-la. A neblina não deixava. Ficou chateado. Chegou o momento de fazer o check-out, estava ali só de passagem, queria ver nem que fosse de longe. O amigo falou: paciência, tenha paciência. Um pouco mais tarde você vai ver. Ele: vou perder meu voo, não vai dar tempo. Calma, persevera. Muito bem. Ele então lhe deu um tempinho, fez as malas. Antes de ir embora, olhou de novo pela janela. A neblina ainda não tinha desaparecido. Voltou, escovou o dente, passou um gel no cabelo. Quando ia fechar a porta: vou olhar mais uma vez. Que bom, quando olhou pela última vez, pela janela, aquela montanha linda, com os bondinhos trafegando de um lado para o outro, suspensos no ar, e ficou encantado e disse: valeu a pena, posso voltar para casa em paz. Durante todo o tempo, o Pão de Açúcar estava lá. Todavia, nosso amigo turista não conseguia vê-lo, até que a neblina fosse retirada. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Assim também, Deus está sempre presente, está sempre com você, está sempre do seu lado, mas às vezes você não consegue ver como Tomé e nem sentir a sua presença ressurreta. Por quê? Enquanto houver uma certa neblina, e eu vou dizer qual é a neblina da incredulidade, da tua desconfiança. Você precisa ver as coisas para crer. A neblina da incredulidade. A cerração de um coração rebelde, porque você quer que as coisas sejam feitas no seu jeito e no seu tempo. Não do jeito do Pai, do jeito de Deus. A neblina da incredulidade. A cerração da rebeldia e da desobediência. Mas tem uma que é pior. A fumaça escura e espessa dos pecados que você insiste em não se arrepender e em não se confessar. Exatamente. Essa poluição escura no teu peito te impede de ver o Senhor presente, cuidando de você. Não é que Ele não está, é que você não é capaz de vê-lo, porque essas neblinas precisam ser dissipadas para que você veja e creia que Ele está contigo o tempo todo, cuidando de você. Porque é preciso muito mais do que olhos para a gente poder ver. E como dizia Antoine de Saint-Exupéry na sua obra Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque só se enxerga com o coração. Que neblina está atrapalhando você de ver o propósito de Deus para a sua vida? Qual cerração não te deixa ver? E que fumaça escura e espessa você precisa se confessar para que a divina misericórdia se manifeste na sua vida?